Conversar hoje sobre o sinal de Jonas, a partir da descrição do profeta Jonas, no livro de Jonas, do Antigo Testamento, bem como Mateus capítulo 12, versículo 39, que trata justamente de uma inter-relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Como foi dito nos vídeos anteriores, há uma continuidade no plano espiritual da narrativa do Antigo Testamento para o Novo Testamento. É um livro só. Toda a palavra de Deus, ela é única. Então não há divisão que possamos estabelecer entre o caráter de Deus no Antigo Testamento e o caráter de Deus no Novo. Não, é uma continuidade, porque o Antigo é o prenúncio dos fatos que iriam acontecer através de Cristo. Então, tudo prenunciava, tudo apontava a Cristo. Se você não colocar isso como centro, a figura de Cristo como centro, você não vai conseguir ter nexo, ter entendimento, concatenar as ideias do antigo e do novo. Então há uma inter-relação. Hoje nós vamos ver o prenúncio do profeta Jonas àquilo que Cristo fala lá em Mateus 12, 39, sobre o sinal que Jonas revelou através do seu ministério. Mas vamos lá. Então, a história de Jonas, ele foi um profeta hebreu escolhido por Deus para levar a mensagem à capital da Síria. Nínive é uma cidade que em torno de 120 mil habitantes. Era uma cidade que se praticava muita violência. É uma cidade que era pagã, adorava, que não era convertida ao Deus de Israel. E Deus tinha um projeto em relação a essa cidade, essa população de Nínive. E isso incluía o trabalho de Jonas, do profeta Jonas, que é descrito no livro de Jonas, capítulo 1, da seguinte forma: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, verso 2: dispõe-te e vai-te à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então aqui é uma chamada que Deus tem a Jonas, justamente pela maldade que estava ocorrendo em Nínive. Estava clamando, a violência de Nínive estava clamando uma atitude do Senhor. Então o Senhor, a princípio, convocou Jonas, enviou, mas Jonas ele teve uma atitude rebelde, ele não aceitou o convite. Então, ele vendo que a cidade era uma cidade iníqua, talvez porque ela não pertencesse ao povo eleito, ao povo de Israel, ao povo hebreu, Jonas não quis ir, não quis aceitar o convite do Senhor e tomou um navio para o ocidente, para Tarsis. Ele deveria ir para a capital da Síria, no Oriente, ele tomou um navio para o Ocidente, para o sentido oposto, para que é Tarsis. E nisso, no desenrolar desses fatos, lá do capítulo 1, né, o Senhor viu que ele estava fora de rumo, o Senhor viu que ele estava fugindo da missão e mandou uma tempestade nesse navio que ele embarcou. Né, esse navio, conta lá, teve que lançar as suas cargas ao mar, teve um prejuízo, e os marinheiros eles ficaram desesperados, porque o navio estava a ponto de sossobrar, estava a ponto de naufragar. Então eles tiraram a sorte para verificar com quem estava com problema ali, com Deus, de acordo com a crença deles, porque cada um tinha seu Deus, eles criam em deuses pagãos, deuses diferenciados, e aí encontraram Jonas lá, e descobriram que o problema era com Jonas. Então Jonas pediu mesmo que fosse lançado ao mar, para a tempestade acalmar e eles prosseguirem viagem. E foi o que fizeram, lançaram Jonas ao mar, aí Jonas foi engolido por um grande peixe, e passou 3 dias nesse peixe, no ventre desse peixe. E lá no capítulo 2 do livro de Jonas, é interessante, que Jonas faz uma analogia com a morte, com o sepultamento. Né?
Lá no capítulo 2 ele fala em sepultar. Então ele ficou 3 dias, vamos dizer assim, resguardado pelo Senhor no ventre da baleia. Posteriormente, ele orou durante esses 3 dias. Né? Jonas demonstra pela sua oração uma fé, uma crença em Yahvé mesmo. E essa baleia, esse peixe, que alguns chamam de baleia, mas aqui só apenas diz um ventre de um peixe, vomitou Jonas na terra. E Jonas foi pregar então a Nínive, como Deus tinha mandado. Né? Porém, ele passou 3 dias caminhando no território de Nínive, pregando que 40 dias, caso não houvesse arrependimento e conversão, Deus iria destruir a cidade. Porém, aconteceu que os ninivitas creram na pregação de Jonas e se converteram. E passaram a ter um outro comportamento. A conversão incluiu o jejum, praticaram jejum, se vestiram em pano de saco, e passaram a ter um outro comportamento. Aqui diz no verso 8, né? no 8, mas sejam cobertos de pano de saco tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho da violência que há nas suas mãos. Isso foi uma ordem, inclusive, do rei, um mandado do rei de Nínive. E diante disso, Deus se arrependeu da promessa de ter destruído, porque eles se converteram. Mas Jonas ficou insatisfeito, né? E Jonas reclamou, e aí está lá no verso 4, né? A insatisfação de Jonas, que pediu até a morte, porque não estava descontente, porque eles não eram povo hebreu, eles não eram o povo do Senhor, escolhido pelo Senhor, né? E Deus tinha poupado, tinha aceitado a conversão deles, né? E Jonas não acreditava nisso, não aceitava isso, achava que somente o povo hebreu era o povo eleito. Aí Deus explicou que ele é um Deus de misericórdia, e que o povo, a população de Nínive não conhecia, não fazia diferença entre a direita e a esquerda. A mão direita e a esquerda não tinha conhecimento, não sabia quem era Deus. E esse povo se arrependeu e Deus aceitou o clamor e o arrependimento deles, e não destruiu Nínive. Porém, vamos lá, a relação que se estabelece entre esse relato de Jonas com o Novo Testamento está lá, com a pregação de Cristo, está no capítulo 12, verso 39 do livro de Mateus. Cristo falando então aos escribas e fariseus. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis quem está maior que Jonas. Nós temos que entender também a relação que Paulo faz lá em Romanos 6,4. Paulo, no capítulo 6 romano, fala justamente em sepultar, que o batismo fomos sepultados com Cristo. Né? Jonas fala que ele foi sepultado no ventre da baleia. E Cristo fala que o sinal, justamente aqui que a gente viu, é o sinal de Jonas, é o sinal de 3 dias de sepultamento. O que significa isso? Que esses sinais do batismo, lá, que significa ser sepultado com Cristo, de 3 dias Jonas ter ficado no ventre da baleia, e do sinal que Cristo vai dar dos 3 dias, e depois ressuscitar, é justamente o período pré-arrependimento. Então são 3 dias para se arrepender. Após esses 3 dias, é necessário um renascimento. O que é o renascimento? Ressuscitar. Cristo ressuscitou por 3 dias, renasceu. Jonas, após 3 dias do ventre do grande peixe, o peixe vomitou 3 dias, Jonas renasceu. E aí, Nínive se arrependeu. Nínive renasceu. Então, ela indica o renascimento. Esse período dos 3 dias, na visão do Jonas,
na visão de Cristo, na visão de Paulo, ela é o renascimento, o arrependimento. Quer dizer assim, que esse período é necessário você se arrepender e renascer. Ele simboliza o renascimento de Cristo, a ressurreição de Cristo, através da ressurreição. Jonas simboliza a ressurreição de Cristo. Esse é o sinal. São 3 dias após que daí o indivíduo vai renascer e vai mudar de comportamento, como os ninivitas se arrependeram e mudaram. Esse é o sinal dos 3 dias que a Bíblia fala.